Sejam bem-vindos à quarta edição da Log Conference. Nós, da Fretify, criamos com muito carinho essa edição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E para isso, nós trouxemos elas para debater com a gente temas relevantes, importantes e muito atuais em relação à gestão e performance da logística e do transporte de cargas. Seja bem-vindo e aproveite o conteúdo. Sabe aquela Logtech, aquela startup disruptiva, inovadora, que está focada em logística e transporte de cargas? Essa é a Fretify. Se você ainda não conhece, venha conhecer a nossa solução. Nós conseguimos dar retorno financeiro às operações dos nossos clientes. Nós conseguimos gerar saving dentro da operação logística, trazendo retorno sobre valores investidos em conta frete através do nosso software, que está integrado a um aplicativo celular. Venha nos conhecer! A Log School é uma EdTech focada em conteúdos de logística e supply chain para profissionais e empresas. Contamos com uma plataforma robusta de ensino para gerar uma experiência única de aprendizado aos nossos alunos. Além disso, temos um corpo de instrutores de grande experiência de mercado para trazer, além de conteúdos, vivências e soluções práticas. E fique ligado! Durante as palestras desta semana da Log Conference, estaremos sorteando 5 acessos gratuitos ao plano prêmio da Log School, com mais de 130 horas de conteúdo em logística e supply chain. Olá pessoal, eu sou o Nil da Mon Transporte, parceiro dessa quarta edição da Log Conference. Gostaria de dizer da alegria que eu estou, pude participar acompanhando as primeiras 3 edições, tenho perfeita e clara certeza de que a tecnologia, a inovação, principalmente no segmento do transporte, é algo que precisa realmente acontecer. E queria falar um pouquinho agora sobre a Mon Transporte, uma empresa que está há 42 anos no mercado, conseguimos elevar muito o nível das nossas entregas, dos nossos atendimentos, aumentar muito a qualidade com os nossos clientes. E hoje me sinto orgulhoso em dizer que estamos no mercado, podemos prestar um serviço de qualidade, um bom atendimento para vocês. Possuímos hoje Sider, baú, caminhão 3/4, até toco, truque, rodotrem, para que a gente possa atender realmente a demanda dos nossos clientes. Faça da sua entrega também um diferencial das suas vendas. Procure a Bom Transporte. Aí embaixo vai estar aparecendo o nosso contato e eu espero logo poder estar falando com um de vocês. Um grande abraço. Olá, sejam muito bem-vindos à quarta edição da Log Conference, a maior conferência digital de logística e supply chain. Essa edição é uma edição muito especial, recheada de muito conteúdo produzido por elas, as mulheres da logística e do supply chain. Então, a quarta edição é uma homenagem a todas essas mulheres guerreiras que trabalham e que surpreendem os seus resultados dentro das operações logísticas e dentro do supply chain. Hoje nós temos um painel super especial que vem trazer o tema da logística 4.0 no agronegócio, como gerir o transporte de cargas de forma eficiente. Eu sou Viviane Pimenta, sou CEO da Log School e tenho a honra, junto com a Marilúcia da Fretify, de estar proporcionando esse evento para todos vocês. Hoje nós temos aqui também no nosso painel Luciana Koisev, que vem trazer aí todo o seu conhecimento, junto com Marilúcia Perfli, que também vem contribuir sobre a temática da logística 4.0 dentro do agronegócio. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui também, falando um pouco sobre esse tema. A logística 4.0 agora tão mencionada, né, nos últimos momentos, e o agronegócio, um dos polos brasileiros, né, um dos temas importantíssimos, nós somos muito referenciados, né, no Brasil por ele. Então, juntar os 2 temas realmente muito interessante. Adorei o tema da palestra. Vamos lá, vamos contribuir com o pessoal que está nos assistindo. Bacana. Luciana, eu gostaria que você se apresentasse para todos que estão aqui nos assistindo. Conta um pouquinho da sua jornada aí, profissional, de vida como um todo. Bom, querida, eu agradeço a participação inicialmente. Para mim foi uma honra ser convidada para participar desse conjunto de eventos, que é
a homenagem às mulheres e para falar de um assunto tão importante, participar num evento que hoje tem sido dos maiores da logística, para não falar o maior, acredito que seja o maior dos eventos online no tema que eu conheço. Então, para mim é uma honra estar participando, eu agradeço, e ainda mais com esse tema, que é minha paixão, meu trabalho, que é o agronegócio. Eu sou engenheira agrônoma de formação e tive o prazer de fazer também, né, a honra de me profissionalizar no mestrado, no doutorado. Minha casa é a Unesp, em Jaboticabal, então eu sou muito agradecida por todo esse conhecimento desenvolvido, que foi o meu berço de profissional até hoje, minha referência. Então, eu trabalho com agronegócio há aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais, e desde que eu encerrei a faculdade e venho trabalhando com produção de grandes culturas, particularmente no setor sucroenergético, mas também com produção de grãos, de milho, de soja, que hoje tem sido muito referenciado no Brasil. O setor tem crescido absurdamente, também o setor sucroenergético tem crescido, se desenvolvido, e então a minha jornada é muito rica de experiências. Tive a oportunidade de trabalhar em vários lugares do Brasil. Por essas particularidades, nós temos aí uma área imensa, continental, com suas culturas particulares, e então eu tive o privilégio de aprender culturas diferentes e conhecer a agricultura e os ambientes diferentes do Brasil. Então, é uma experiência acumulada muito bacana, que continua me apaixonando a cada dia que passa. Eu fundei a minha empresa Aulus Green, visando a consultoria para o agronegócio, que visa treinamentos, consultorias especializadas, planejamentos de plantio, de colheita, treinamento de mão de obra, melhoria de processos, também uso de ferramentas tecnológicas para melhoria desses processos. E então a gente tem conseguido alcançar excelentes resultados, ganhos operacionais, e isso tem sido de grande satisfação. Então, essa tem sido a minha história, a minha jornada, e que não acaba, é um processo contínuo de aprendizado, de aprendizagem, de crescimento, não tem como como parar, né, esse desenvolvimento. Fantástico, muito obrigada. Marilúcia, para quem ainda não te conhece, também conta um pouquinho quem é a Marilúcia aí, para todos que estão aí nos acompanhando. Vamos lá. Eu sou Mari, mais fácil, né? Mais fácil de gravar, Mari, da Fretify. Sou o CEO da Fretify, então toco toda a operação aqui da logística interna, né? Que nós fazemos gestão. Então, como a Luciana falou, toda essa experiência dela, essa bagagem trazida na operação das logísticas integradas, né? Do agronegócio, de alimentos, de vários outros setores também, nós trabalhamos digitalizando essa operação. Então, a nossa solução, nosso software, é um software integrado entre a indústria produtora do alimento, podemos dizer assim, né, até a entrega final lá no supermercado, lá no atacadista, toda essa gestão, localização, rastreabilidade de todas as informações, nós fazemos através do nosso software aqui da Fretify. E a minha experiência aí, contando resumidamente, é sempre voltada para a tecnologia. Minha vida toda eu trabalhei na área de software e de tecnologia mais voltada para o SaaS, né? Mas não para o equipamento, né? Para o hardware, assim, para o software. Então, sempre trabalhei, já fazem 23 anos, ou na área de marketing ou vendas relacionadas sempre a sistemas. Então, é isso. Espero colaborar um pouquinho com todos, com essa experiência de Fretify, que agora é bem específica, né, do mundo de logística e transporte, supply chain, e agregar bastante aí junto com a Luciana, com todas essas dicas legais para o pessoal que trabalha na área.
Fantástico, estou vendo que vai ser uma aula das melhores aqui hoje. Então, nós vamos começar aqui, como vocês mesmos comentaram ao longo das apresentações, né? A logística 4.0 é um assunto muito atual, muito discutido, e o agronegócio cada vez mais também sendo discutido e potencializado. Aí eu trago para vocês a pergunta, quais as potencialidades, né, da logística 4.0 no agronegócio, aplicada ao agronegócio? Bem, traz muita melhoria nos processos e agilidade na entrega dos produtos, na satisfação do cliente, porque não é só o uso da tecnologia maior, é todas as ferramentas que constituem, que são a computação em nuvens, o que chamam de internet das coisas, a parte de equipamentos também, né? Tem muito, né, Luciano? Equipamentos tem muito no setor, né? As melhorias, então, a automatização desses equipamentos, a integração desses equipamentos just in time, o tempo inteiro conectados, o acesso a essas informações, independentemente do local. A logística 4.0, vamos assim dizer, a tecnologia 4.0, ela interliga os equipamentos, os processos, as pessoas e a logística no meio de tudo isso. Ela veio em resposta a exatamente as necessidades da indústria 4.0, que se atualizou, que se tecnificou, e a logística não pôde ficar de fora para poder atender às necessidades desse novo negócio. E não é diferente no agronegócio. E, apesar que agora ainda nós estamos vendo um momento de transição da logística 3.0, né, da tecnologia 3.0 ainda, migrando para o 4.0, porque acredito que nos outros setores ainda também tem essas dificuldades, mas no agronegócio é muito mais visível, que é a questão ainda das limitações do uso da internet. Ela não foi preparada para utilizar em muitas áreas, áreas físicas, né, áreas geográficas do Brasil. Nós temos ainda muitos furos, muita informação ainda não chega nos setores agrícolas. A aquisição também de equipamentos ainda ela é um insumo que fica restrito a grandes empresas. E quando a gente fala de setor de agronegócios, a gente envolve não só o grande, mas também o pequeno e o intermediário que trabalha para o grande, que faz parte dessa cadeia, né? E isso é muito particular no setor sucroenergético, que muitos modelos de negócios trabalham conjuntamente. E a questão do Brasil também, o aspecto geográfico do Brasil, então as culturas, os aspectos culturais influenciam diretamente na aquisição e uso dessa tecnologia. Mas acredito que ela veio para ficar e ela tem crescido absurdamente, né? Haja visto que nós estamos falando aí de equipamentos autônomos, muitas vezes, uso de internet, de GPS, de pilotos automáticos, agricultura de precisão, que obrigatoriamente passa pela agricultura 4.0 e influencia diretamente na logística 4.0, que é o transporte, que é todo o conjunto de atividades que faz com que a matéria-prima chegue até o destino final, seja na indústria ou consumidor final. Perfeito. Eu acho que eu posso complementar o que a Luciana colocou também, olhando no sentido de logística 4.0, né, integrada aí ao agronegócio. A gente vê muito a questão de procedimentos, como você colocou, você fazer uma revisão desses processos, colocar isso da melhor forma possível dentro de uma performance melhor, como você gostaria que ela seja conduzida, com um retorno, obviamente, né, sempre todo empresário está olhando o retorno, então com um retorno melhor esperado, e uma qualidade melhor, obviamente. E aí entra o processo, mas entram também as pessoas adaptarem-se àqueles novos processos, aos novos procedimentos.
Então, tem muito treinamento, tem muito desenvolvimento dessas pessoas. De nada adianta, né, a gente ter aí os pilares de processos e procedimentos, tecnologia, que hoje é muitas tecnologias, como a Luciana colocou, tem muita coisa disponível. Você comprar a melhor tecnologia que tem, e aí você colocar uma pessoa que não está orientada, não está corretamente direcionada para dirigir um caminhão que pode ser quase um autônomo, né? Um caminhão quase autônomo. E isso não é só um caminhão, no agronegócio já tem aí alguns tratores, né, dentro dessa realidade. Uma realidade de que ele está quase trabalhando sozinho. E é tão computadorizado, tão conectado, que se você não souber lidar com ele, né, se você não for treinado a utilizar ele da maneira correta, você pode, na verdade, ao contrário de trazer uma performance melhor, você produzir menos. Então, essa importância, né, de olhar todos os vieses da logística 4.0. Você tem que treinar, você tem que fazer o processo, os procedimentos corretos, da maneira como você gostaria de ter retorno. A própria comunicação, eu vejo que a comunicação integrada de todas as áreas, que é o que a conexão, né, online permite que isso aconteça, a integração entre ferramentas, o IoT, né, o famoso IoT, que é o equipamento integrado a um software, o software integrado a outro software, e que faz essa comunicação toda girar. E toda essa comunicação traz uma percepção de resultado. Estou ou não atingindo aquilo que eu quero, ou como que eu posso melhorar isso para atingir o que eu espero? Como que eu faço um planejamento em cima de retornos que são mais favoráveis para a minha agricultura? E aí nós estamos falando de uma empresa muito grande. Não, nós estamos falando de todos os tamanhos de empresa. Existem tecnologias disponíveis com valores muito acessíveis, não são caras, né? E que podem ser adaptadas a todo produtor que estiver aí nos assistindo. Tem muita coisa legal, acho que a própria Luciana vai poder contextualizar, né, exemplos que possam trazer para essa realidade dele, pequeno, como for, como que ele pode utilizar todas essas tecnologias a seu favor, e muitas delas até gratuitas, gente. Tem muito conteúdo gratuito e ferramenta gratuita na internet também. É verdade. Fantástico, né? Realmente, a tecnologia vem para democratizar, né? E tem várias possibilidades. E aí, pegando em dois pontos importantes que vocês citaram, né? Os aspectos culturais, falado pela Luciana, e a questão das pessoas, né? Do profissional, aqui muito bem colocado pela Mari, eu queria trazer uma pergunta, né? Como que o mercado do agronegócio ele vem realizando a gestão do transporte de cargas como um todo e vai envolver tudo isso? Quando a gente fala em gestão de transporte de carga, tem todo um aspecto cultural envolvido, tem as pessoas envolvidas ali na ponta daquele transporte. Então, como que vocês encaram, né? Como que esse mercado do agronegócio vem realizando essa gestão de carga? Bem, como eu havia dito no começo, a questão cultural influencia bastante, e nós temos modelos de negócios variadíssimos quando se trata de logística no setor, no agronegócio. Particularmente no setor sucroenergético, a gente tem eu preciso falar um pouquinho do modelo de negócio que atua no setor sucroenergético. Nós temos, na produção de cana-de-açúcar, para o fim usina de cana-de-açúcar, nós temos o produtor, que é o produtor autônomo ou fornecedor de cana-de-açúcar para a usina, e nós temos a usina com áreas próprias ou áreas arrendadas produzindo cana-de-açúcar, tá? E quando se fala de logística, eu vou depois entrar no aspecto também do conjunto de equipamentos para a colheita e o transporte de cana. Nós temos o modelo de frota própria e também frota terceirizada no setor para as usinas, das usinas. E quando o fornecedor fornecedor da usina, fornecedor autônomo da usina, nós também temos o modelo de transporte que a usina colhe, que a usina transporta a cana, a usina transporta a cana até a sua unidade e cobra do fornecedor, ou o fornecedor contrata serviços de terceiros, ou possui seu caminhão, sua frota, quando é um fornecedor grande,
muitas vezes ele tem caminhão e ele faz o seu próprio transporte e também aluga as suas máquinas, seja para a usina, seja para outros fornecedores. Então, os modelos são bem variados, tá? E se tratando especificamente da cultura de cana-de-açúcar, o conjunto de atividades que se constitui a logística, nós temos 3 atividades, que seria o corte, o carregamento ou o transbordamento, porque com o advento da colheita mecanizada, já não tenho mais o carregamento, que era as carregadeiras pegando a cana inteira e levando para os caminhões. Então, hoje é transbordo, né? Transbordamento da cana, que trabalha em conjunto com as colhedoras, e nos batedores, um lugar específico do campo, nós temos ali a colheita, o transporte da cana-de-açúcar, então, no sistema bate e volta da usina. Nós temos conjuntos de caminhões que fazem esse bate e volta, que é campo, usina, usina-campo, e dentro da usina nós temos caminhões escravos que fazem o transporte desses conjuntos, que os mais utilizados são semi-reboques, conjuntos semi-reboques, que levam a cana para dentro da usina, tombam no hilo, tombam na moenda, né, essa cana, e depois levam esses conjuntos de novo para o pátio, onde são engatados nos caminhões que voltam para as áreas de colheita. Então, é um sistema muito particular. E complexo, né? E um processo particular do setor sucroenergético, tá? Nas outras culturas, não há tanta diferença, só que não é tão complexo como no setor no sucroalcooleiro, tá? E é interessante, quando a gente fala do aspecto cultural, a gente vai para usinas no Nordeste, que ainda as colheitas, algumas colheitas são feitas com carroças, né? E o produtor colhe sua cana com carroça, leva até os caminhões que vão para a usina. Então, nós ainda temos muitas áreas com corte manual, que exige a queima da cana, a mão de obra, e essas pessoas esperam essa cana aí para conjuntos menores, que levam para conjuntos maiores de caminhões que vão para a usina. Então, nós temos diferentes modelos, mas hoje, assim, o que se busca propriamente é uma normalização desses processos para que seja ágil, para que seja eficiente esse transporte, porque nós estamos falando de equipamentos muito caros, quando se trata do corte e do transbordamento, que uma colhedora hoje não sai por menos de R$1 milhão, e um conjunto de trator com o transbordo não sai por menos de R$500 mil. Então, e uma usina, vamos usar um exemplo de uma usina considerada de porte grande, que moeria 7.500.000 toneladas por ano. Ela tem aí uma moagem diária de 30 mil toneladas, aproximadamente. Essas 30 mil toneladas vai gerar aí um corte horário de 1.250, aproximadamente 1.250 toneladas de cana a hora. E com isso, sabendo dessas informações da usina, parte-se então para o planejamento da colheita e o dimensionamento da frota que será necessário, tanto para a colheita e o transbordo da cana, quanto para o transporte. Isso não fica pequeno. Para você ter uma ideia, para uma usina que moe aí 1.200 toneladas horárias, ela vai precisar em torno de 70 caminhões no sistema de bate e volta, usina campo, e 9 conjuntos dentro do pátio, que são os caminhões escravos, para que possa fazer esse bate e volta, e cerca de 120, com uma folga, 120, 123 conjuntos, para que possa fazer todo esse transporte de cana diariamente, porque a usina não para, a moagem ocorre 24 horas por dia, e a colheita também, a colheita não para, né? Uma colhedora trabalha hoje cerca de 12 horas por dia, porque são equipamentos que colhem uma linha, tem as manobras, precisam ter parados porque pegam fogo realmente, pode acontecer acidentes. Então, nisso, nós precisamos aí investir também nas manutenções preditivas, para que sejam menores as corretivas, todas as trocas de faquinhas, de
de ferramentas que atuam nas colhedoras. Para isso, a gente precisa de treinamento dos operadores, né? Não só no uso do equipamento, mas também no apontamento dessa operação para que a logística seja eficiente. Aí, novamente, só é possível implantar e utilizar as ferramentas da logística 4.0 se houver treinamento e uso correto dos equipamentos, né? Nós estamos falando de conectividade, então, se o operador não aponta, ou então muitos desses equipamentos são dotados de GPS e também de computadores de bordo, se ele não aponta a atividade adequadamente, essa operação chega truncada nas torres de controle, porque você precisa saber o tempo exato de cada operação para que não haja atrasos nos caminhões, para que os caminhões não fiquem ociosos, para que use corretamente todo o caminho mais adequado, para que a distância não aumente, porque as Quanto é importante a gestão, né, para que tudo isso aconteça, né? É um cenário complexo, grande, e que a gestão, o follow-up como um todo, ele é essencial para o sucesso desse processo, né? Sim, sim. E é até interessante, é importante colocar que a colheita e o transbordo não pode ser terceirizado. Não por enquanto, de acordo com as leis brasileiras, porque a justiça brasileira entende que a colheita da cana, ela é o fim, ela é a atividade fim da usina. Então, ela não pode ser uma atividade terceirizada, o que corresponderia a bastante economia das usinas, né? Porque nós estamos falando de frotas muito extensas, muito grandes, todo esse conjunto de equipamentos trabalhando numa usina. Nós temos aí custos de barracão, oficina, caminhões oficina, uma mão de obra assim, muito grande para a manutenção de todos esses equipamentos. Então, representaria um custo considerável às usinas se pudesse ser terceirizado. Mas, por enquanto, ainda por causa das leis trabalhistas, acidentes de trabalho, ainda não é possível terceirizar a colheita. Mas o transporte, uma tendência das usinas aderirem 100% ao transporte terceirizado. E, com isso, abre um espaço para as empresas cujo core business é transporte, elas se atualizarem e elas terem uma entrada maior na logística 4.0, no uso de ferramentas, aquisição de ferramentas computacionais que ajudem a gerir e a controlar todas essas frotas, né? A Mari vai poder falar especificamente sobre isso, e mesmo porque não pode ter atrasos. No setor de agronegócio, a logística tem que ser muito bem sincronizada, porque nós estamos falando de produtos altamente perecíveis. A cana, ela tem um tempo aí de processamento depois de colheita de no máximo 8 horas, porque senão ela perde as suas qualidades, diminuindo o preço para quem compromete o produto cana, final, né? E também prejudica a qualidade do produto final. Ela vai trazer prejuízo na produção de álcool e vai trazer prejuízo na produção de açúcar. Por exemplo, uma cana contaminada, uma cana degradada, ela não vira açúcar. Ela dificilmente a cristalização desse caldo. E na destilaria pode trazer contaminação, a necessidade de uso de antibióticos e aumentando o custo de produção. Então, é preconizado que a cana chegue o mais rápido possível na usina. Então, para a gente ter uma ideia de como é amplo o processo e as particularidades desse setor, no que diz respeito a transporte, como é delicado, né? Fantástico, perfeito. Fantástico. Mari, a sua contribuição sobre tudo isso? Vamos lá. Quando fala de tecnologia, é minha área, né? A Luciana falou bastante disso, né? Então, quando você fala de planejar, né, e nutrir a linha de produção, não deixar uma parada esperando, ou ainda se comprometer-se com o próprio produto, no caso perecível, né, que a gente está falando de cana-de-açúcar, é muito importante que você tenha planejamento logístico muito bem estruturado e que você tenha um controle, uma gestão logística muito bem estruturada. Senão vai acontecer, já acontecem, mesmo com gestão, vai acontecer intempéries no meio do caminho. Você vai ter que lidar com situações
atípicas, fora do comum, fora do normal, situações em que você realmente vai ter que sair da rotina e contornar, né, situações. Não adianta, Reinventar, a vida literalmente. toda. Não adianta, a gente vai ter. Mas aí a gente dá uma ajudinha, né? Eu digo que dá um empurrãozinho, dá uma ajuda. Se você tem um processo bem desenhado, você tem uma consultoria aí com a Luciana dentro do teu setor e consegue colocar isso de um modelo de negócio que pode ser um modelo mais estruturado para uma melhor performance, de novo, falando disso, você pode digitalizar esse processo. E aí é onde entra a tecnologia do software. O software agregado a uma operação como essa, nós temos case, por exemplo, de uma empresa do agronegócio, de extração, que também não é da área de açúcar, né, de cana, mas é algo semelhante, e ele usando o software da própria Fatify lá, a gente conheceu o modelo do negócio dele todo, e ele conseguiu fazer uma redução de custo na operação dele de 4 pessoas para uma, usando a nossa ferramenta. Então, você consegue ajudar, você consegue dar saving, né, dar retorno dentro da necessidade do cliente e, ao mesmo tempo, modernizar, digitalizar, levar isso para um outro nível, um outro patamar. A logística 4.0, que é conectar, né? Estar conectado. Então, você precisa estar. Gente, excelente as contribuições. E aí, pegando um pouquinho do que vocês falaram muito em custos, em performance aí na resposta de vocês. E aí eu vou trazer uma pergunta sobre custos, né? Na visão de vocês, né, quais são os custos ocultos da operação de transporte envolvendo motoristas autônomos? Posso começar aí, Luciana? Pode começar. Pode, Mari, por favor. Na minha visão, né, o que eu acho que precisa ser observado com carinho é o próprio treinamento e orientação, que a gente já falou antes. Porque os motoristas, assim, você pode usar, por exemplo, uma tecnologia como a Fatify, que localiza o motorista em tempo real. As pessoas conseguem visualizar uma torre de controle parecida aí com a imagem da Luciana, que ela colocou, que tem tudo a ver, né, com esse nosso bate-papo. Fazer uma torre de controle com todas as informações integradas, você estar conectado, visualizar a sua frota toda, seja frota própria ou seja terceiros, né, nesse caso autônomos, rodando com seus pedidos e momentos de entrega, controle do planejamento, que a gente falou agora, de todo o processo logístico envolvido da empresa. O problema é que o motorista, muitas das vezes, não quer usar o aplicativo. Ele não gostaria, ele não tem banda no celular, ele acha que vai ocupar muito espaço, ele não quer se dispor a utilizar, e muitas vezes até tem receio de usar, né? Ele não sabe por que ele tem que usar aquilo. Vão ficar me controlando agora. Então, eu vejo assim que esse ponto do motorista é muito sensível, é um ponto, inclusive, de riscos quando a gente coloca a aplicação do Fatify na vida desses industriais, né, que querem fazer uma gestão mais digital, mais customizada, mais automatizada. A grande maioria nos dá esse feedback. O motorista não quer usar, ou o motorista tem receio de utilizar. Então, é muita orientação, é muito trazer o motorista para perto, direcioná-lo da maneira correta, informá-lo porque, necessariamente, ele quer acompanhar a carga. Porque aquilo é importante para, por exemplo, o que a Luciana falou, eu preciso ter a previsibilidade da entrega dessa carga, porque eu posso perdê-la. Isso, para mim, é um custo muito grande. Então, como indústria do alimento, ela precisa ter todos esses controles na mão e, através de um dashboard, ele poder acompanhar para ajudar, inclusive. Se o motorista parar no meio do caminho por algum outro motivo, ele poder fazer um socorro, acionar na hora certa, se antecipar. Então, tudo isso eu vejo, Viviane, como que você colocou, né? Quais são os pontos aí sensíveis do processo? Esse é um ponto que, para mim, é muito sensível. Você tem que trazer o motorista para dentro dessa operação e trazê-lo valorizando o trabalho dele, né? Esse autônomo, ele precisa ser valorizado dentro dessa operação, senão ele não vai executar a parte que cabe a ele. Se ele não executar a parte que cabe a ele, você perde muito do outro lado de novo com a operação automatizada. Ela está automatizada, mas ela não vai te dar a resposta que você busca. Ela não vai te dar o retorno. Ele tem que A informação, causa, né?
literalmente, ele é comprar a causa, até para que ele Exato. se envolva efetivamente no processo, né? Olhando isso, Viviane, assim, tão real que é, esse case que eu comentei antecipadamente, do nosso, que utiliza a nossa ferramenta, eles pagam a mais. Se o motorista utilizar o aplicativo, se ele chegar utilizando e fazer o treinamento do aplicativo, eles fazem um onboarding, né, do motorista quando ele chega, o novo autônomo. E depois desse onboarding, o motorista seguir todas as regras, todo o processo, utilizar o aplicativo, tirar a foto lá da entrega, que é o comprovante, que eles gostam de ter o comprovante online também. Se ele fizer todo o procedimento correto, ele recebe 5% a mais em cima do valor do frete. Então, qual motorista autônomo que não gostaria de ter esse tipo de valorização? Não é só financeira. Eles colocam ele no ranking dos melhores motoristas do mês. Então, você tem uma disputa saudável, gostosa, uma concorrência legal, e, ao mesmo tempo, ele resolveu o problema do processo dele. Ele automatizou tudo e ele tem a resposta que ele gostaria de ter. Então, eu acho que tem que trazer para junto. A equipe toda tem que estar envolvida, senão não vai funcionar. Fantástico. E no agronegócio, até complementar o que a Mari falou, no agronegócio isso é muito importante. Então, realmente, eu acho que é o principal custo oculto que tem, que é o treinamento dessas pessoas, e ela comprar a ideia de que ela faz parte, que ela é importantíssima no processo. Ela precisa se sentir mais que envolvida, é comprometida na realidade. E a gente tem inúmeros exemplos do que acontece quando o motorista não está envolvido no processo. Eu estava numa fazenda no Mato Grosso do Sul e prestando uma consultoria, administrando uma fazenda de fornecedor terceirizado da usina, e a usina é que estava fazendo a colheita com sua frota própria. E o motorista estava trocando de turno, e ele estava com pressa de entregar logo a cana, e havia um outro custo oculto, que é importante salientar também, é que no agronegócio, de maneira geral, nós temos estradas muito precárias. É um fator limitante que as empresas de logística não controlam, e ela gera um custo importantíssimo, principalmente no tempo útil dos equipamentos, e como esse motorista vai fazer esse transporte de maneira eficiente. E aí esse motorista estava com pressa, porque seria a formatura da filha dele, e ele queria entregar o mais rápido possível, e ele ficou desatento na questão de passar devagar numa ponte, e ele simplesmente derrubou a ponte, entalou o caminhão com o semi-reboque, com toda a carga de cana daquele conjunto, quase perdeu a vida, e essa cana não chegou na indústria, e o que é pior, prejudicou o fornecedor, que ficou mais de 4 meses sem acesso direto a essa propriedade por conta da ponte quebrada. Então, se não tiver realmente pessoas envolvidas que comprem o trabalho, que comprem a importância daquele negócio e entendam que eles fazem parte do processo, sim, e é um processo muito sensível, uma parte muito sensível, que é a entrega da matéria-prima, o negócio vai por água abaixo. Não adianta ter toda a tecnologia embarcada nesses equipamentos, que ela não vai resolver o problema. Fantástico, fantástico. Um ponto importante que você falou da infraestrutura, né, que impacta nesses custos, né, como que isso realmente é verdadeiro na vida útil da frota, na questão da manutenção da frota como um todo. Uma vez a gente fez um trabalho com a parte de agropecuária do leite, e antes de fazer o treinamento, nós fizemos uma rodada no campo para entender a realidade, customizar o treinamento, o quanto que esse custo impacta e que tem que ser levado em consideração na gestão e né, nas tratativas estratégicas disso como um todo, né? Fantástico. Aí as colocações. E aí, dentro de tudo isso que a gente está falando, quais são as vantagens que vocês enxergam da utilização do autônomo, né, dentro do agronegócio como um todo, né, uma estratégia, um caminho tão importante? Quais são as vantagens, as principais vantagens que vocês destacariam aí? A redução de custos é a principal, com mão de obra
e treinamento, porque deixa, no caso específico da usina ou da unidade processadora, seja de algodão, seja de milho, ela não se preocupa com esse negócio, porque não é o core business deles. Então, a primeira importância é a redução de custos imediata, né? Não tem como não passar por isso. Então, eu acredito que entre a redução de custos da importância da terceirização, está também a melhoria do uso da tecnologia, das tecnologias existentes, de maneira integral. Eu penso que também ajudaria muito na escolha de terceirizar a frota, terceirizar o transporte. Eu concordo com isso. Eu acho que essa questão de terceirização, né, fala-se muito hoje numa palavra que é primarização, né, que nada mais é de uma terceirização da mão de obra diretamente da indústria, contratar os terceiros, né, o autônomo diretamente para fazer o seu transporte, ao invés de contratar uma transportadora e ela fazer essa intermediação. O que é importante também citar é que quem for buscar a terceirização precisa também tomar alguns cuidados de estruturar primeiro, né? Porque existem aí legislações envolvidas na terceirização que você precisa levar em conta, que você precisa emitir um CTE, você precisa emitir os documentos fiscais que são envolvidos, né, nessa operação do transporte, você precisa se envolver com seguro, né, em seguro das pessoas, seguro dos caminhões, seguro de todo o processo, você precisa gerir esses terceiros, então é claro que vai dar mais trabalho, né? Então acho que assim, só terceirizar parece simples, mas não é exatamente simples, e no início, para estruturar, é um pouco mais trabalhoso, mas vale sem dúvida a pena, porque você tem um intermediador, né? Quando você usa uma transportadora, você tem um intermediador, então é o que a Luciana falou, você acaba reduzindo o custo quando você contrata diretamente o autônomo. E aí você precisa preparar internamente toda a estrutura necessária, seja de software, seja de equipamento, seja de gestão, de controle dessas pessoas e desses autônomos, mas também da legislação envolvida. Pagamento do autônomo é diferente, né? Você não pode fazer uma transferência para ele, você não pode pagar em dinheiro, existe uma legislação que envolve, que você tem que pagar num cartão de pagamento de frete, então tem toda uma nuance por trás da estrutura que é necessária você estruturar. Aí você chama a Luciana lá, que a Luciana ajuda você a estruturar melhor essa operação, né, Luciana? Porque é importante citar, existe essa estrutura por trás, para depois, sim, você ganhar com isso, porque os ganhos, gente, realmente são bem relevantes, assim. Eu já vi empresas ganhando até 20%, 30% em cima do valor da conta frete, fazendo a terceirização. É possível, precisa se preparar para isso. É um ponto muito importante esse, né? Que, né, para todos que estão nos acompanhando aqui, esse ponto também colocado pela Mari, né, Mari? De gerir, né? Não é simplesmente terceirizar e que isso não vai funcionar. E aí, pegando esse contraponto, como ser mais efetivo nessa gestão de terceiros e se destacar nesse fornecimento? Porque não é simplesmente terceirizar, como a Mari muito bem colocou, a Luciana também, existe uma estrutura de gestão por trás disso tudo, de integrar, de aculturar esse autônomo ao nosso negócio. Então, como ser mais efetivo nessa gestão e nesse fornecimento, por meio de terceiros? Eu voltaria ao nosso tópico lá. Desculpa, Luciana, não sei se não, alguém é importante que primeiro. você fale, é importante que você fale primeiro. Vamos lá, então. Eu voltaria no nosso tópico principal da palestra, Logística 4.0, né? Qual que é a importância dela dentro do agronegócio? Então, tudo vai levar, obviamente que todos, né? Talvez a maioria dos que estão nos ouvindo, se forem líderes da área, ou se forem diretores ou donos aí das próprias operações do alimento e do agronegócio, querem retorno, querem um fator maior, um financeiro, né? Um retorno financeiro em relação à sua operação, fazendo algumas mudanças. E a Logística 4.0 é exatamente isso, você fazer algumas mudanças de processos, você adequar esses processos de uma forma digital e você receber em retorno algum
financeiro com isso, né? Alguma redução de custo, no caso da operação de transportes, é a redução do próprio valor da conta frete. E quando você me pergunta assim, como que pode ser feito isso, aplicar a logística 4.0, sem dúvida nenhuma, eu começaria por aí. Estudar um pouco sobre ela, aprofundar um pouco o conhecimento de processos, modelos, buscar alguns parceiros, pode ser alguns cases de mercado que possam lhe ajudar, inclusive, para você trocar experiências. Nós, de startups, usamos muito isso, né? Startups de tecnologia usa muito a troca de experiência. É você se conectar a outras empresas que já fizeram isso, que já passaram por isso, e trocar experiência. Eu posso ajudar com alguma ideia, eu quero algumas ideias de volta, como é que vocês fizeram, o que vocês passaram e que eu posso já me precaver, não quero passar por isso. Então, se for ruim, eu já tiro da minha frente e já não faço, já não testo, eu testo outras oportunidades, outras hipóteses, né? Para acertar mais facilmente e retornar mais rapidamente, obviamente, aí com todo essa modelagem do negócio. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena, gente. Inovar é importantíssimo, né, na vida de todos nós. Eu acho que é isso aí. É verdade. É verdade. É fazer um contrato muito bem elaborado, que eu acho que é um bom começo, e planejar bem a operação para que ela seja o mais eficiente, para que não haja perdas. Manter o foco na utilização da capacidade máxima permitida, controle da velocidade de vazio e carregado, raio médio de coleta da matéria-prima, isso passa obrigatoriamente pela logística 4.0. Não tem como você ter todas essas informações, porque aí nós vamos entrar na questão da Big Data lá atrás, você tem que ter essas informações e gerenciar essas informações, entender bem essas informações para que isso represente a tomada de decisão melhor. Porque, por exemplo, em determinados momentos, uma frota mista, ela vai ser muito mais vantajosa do que uma frota 100% terceirizada, ou muito mais vantajosa do que uma frota 100% própria, por causa dos custos envolvidos, né? Só que, para isso, passa obrigatoriamente por tudo que a Mari falou. Organização, aquisição de tecnologias, para que você tenha acesso a todas essas informações, para que você tome a decisão mais eficiente. Por exemplo, de forma geral, hoje, o custo só com o carregamento, o CTT, né, o carregamento, transbordo e transporte, ele varia entre 25 até 49, 50 reais por tonelada de cana. Isso representa mais de 30% do custo total da produção de cana-de-açúcar, para vocês terem uma ideia. Então, mas por que tanta diferença assim, de 25 a 50? Por causa exatamente do uso da tecnologia e da gestão eficiente que cada usina faz. Nós temos preços de diesel completamente diferentes nas diversas localidades do Brasil. Então, se você não agir de forma eficiente, tendo gestores eficientes que entendam da informação, que também empresas que você possa contratar que também sejam eficientes e conheçam o seu negócio, a importância do seu negócio, a gente não consegue reduzir custos se não for dessa forma, tá? E é possível, sim, reduzir custos. Nós, não só mexendo na cadeia produtiva em si da cana-de-açúcar, mas melhorando os processos, por conseguinte, redução de custos. E consegue reduzir, com a logística 4.0, consegue reduzir, sim. Só que tem que se estruturar primeiro, né? Nós ainda estamos, nem saímos ainda da implantação de softwares direito, né, nos negócios, né, e como usar tudo isso, né? Também nós temos aí, muitas vezes, limitações no uso da internet, 4G não chega, estamos esperando aí que a 5G possa solucionar esses problemas de interconectividade e assim avançar e estabelecer definitivamente a logística 4.0. Sem controle não há gerenciamento, né, Luciana? É isso aí. Você não tem como controlar tudo que está acontecendo, você não vai saber o que vai gerenciar primeiro, o que você prioriza, o que você melhora, o que você inova. Como que você tem, se você não tem o controle, né? Com certeza. É um conceito tão antigo e tão atual, né? Controlar, gerir, né, a gestão como um todo.
Gente, uma aula, né? Bater esse papo aqui com vocês não dá vontade de acabar, dá vontade de marcar mais bate-papos como esses, muita informação de muita qualidade, dá para a gente perceber quão complexo é e quais os pilares de maior importância, então que realmente a gente possa estar batendo outros papos sobre o agronegócio, sobre a logística 4.0, tecnologia, consultorias, né? Tenho certeza aí também que a Luciana tem muito o que apoiar aí as empresas que necessitam, a Mari também representando a parte tecnológica, o quanto que eles também podem apoiar nos resultados efetivos, como a gente falou muito aqui no nosso bate-papo, né? Pessoas, tecnologia, gestão, acho que foram palavras muito presentes aqui. Eu tenho muito que agradecer a presença de vocês, a presença de todos os participantes que estão aqui conosco e que, né, podem também ter acesso a artigos no blog da Log Conference. Não deixem de verificar todo o conteúdo adicional que ali está. E aí eu deixo uma palavra final, né, para a Mari e para a Luciana, se querem colocar mais alguma coisa aqui para todos nós que estamos acompanhando esse bate-papo, e uma mensagem final de vocês para todos nós. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter participado. Para mim foi uma imensa alegria e uma experiência muito importante, muito interessante. Gostaria de participar de outras conferências ou de outros blogs, de outros bate-papos, porque a gente aprende mais do que ensina, essa que é a verdade. E eu estou super aberta para aprender novas informações, desenvolver junto. Fiquei muito feliz de conhecer o trabalho da Log School. Eu acessei o site, o trabalho de vocês, extremamente importante no treinamento de profissionais altamente capacitados, fantástico. Obrigada. E também Sinta-se convidada a trazer conteúdos aí do agronegócio aplicado à logística aqui conosco. Muito obrigada, eu quero participar sim, eu gostaria de estar participando sim, Viviane. E também agradecer o convite da Mari Lúcia, aí a participação junto, foi uma honra, Mari, participar com você desse bate-papo, aprendi muito com você também, foi fantástico conhecer a sua empresa e todo o trabalho que você desenvolve, as ferramentas que você desenvolve, sem dúvida, é uma mão na roda, literalmente, do agronegócio. E parabéns pelo trabalho. Conta comigo, conta aí com a nossa empresa para estar divulgando o seu trabalho também. Quem sabe fazendo parcerias e também trabalhando junto, aprendendo junto, viu? Muito sempre importante o seu trabalho. E sejam bem-vindos para o agronegócio, vocês são muito bem-vindos como empresa, da produção de ferramentas que vocês produzem aí, fantástico, e trouxe muita contribuição aí na gestão das cargas, e eu acredito que vocês têm muito ainda para desenvolver e contribuir com o nosso agronegócio. Legal. Perfeito. Então, em nome aí da Log Conference, agradecer Mari e Luciana, a Mari aqui fazendo um papel duplo como palestrante e também representando todo o time da Log Conference, e que é o nosso propósito, trazer esse conteúdo de forma online, gratuita, conteúdos da melhor qualidade, com os melhores profissionais de cada uma das verticais, que impacta a logística e supply chain. Uma honra também fazer parte desse projeto. Mais uma vez, muito obrigada aí por essa aula maravilhosa de hoje. Obrigada, grande Viviane. abraço a todos, gente. Obrigada, Luciana. Um Obrigada, abraço. Mari. Até mais. Obrigada.